Oi, gente! Na nossa aula de História do Brasil, hoje a gente vai falar sobre os bandeirantes. Bom, como todas as nossas aulas, a gente vai fazer um contexto histórico. Bom, Brasil como colônia de Portugal. Vocês se lembram do nosso exclusivo colonial? Então, Portugal controlava tudo que chegava de mercadorias ao Brasil, ou seja, Portugal controlava toda a produção brasileira e controlava todo o consumo do país, ok? A gente vai ter também a nossa geração de renda. A geração de renda nesse período vai ser o açúcar. Tudo bem? O ciclo do açúcar nesse período ainda é muito forte. E a gente vai ter as invasões estrangeiras. Países que foram muito importantes para as nossas invasões estrangeiras vão ser França e Holanda. A gente vai observar quais foram os impactos causados por essas invasões, ok? Mas vamos compreender de fato o que foi a expansão bandeirante. Bom, foi responsável pelo maior ciclo de expedições. Núcleo de radiação, capitania de São Vicente, mais precisamente na Vila de São Paulo. Vila de São Paulo, que hoje, atualmente, é a nossa capital do estado de São Paulo. Aí eu trouxe duas representações para vocês. Uma é um monumento que existe lá em São Paulo, que é o Monumento Bandeirante. A gente vai ver características muito fortes dessa expedição, né? Caracterizadas no monumento. A gente vai compreender cada uma delas. E do outro lado eu trouxe o bandeirantismo de fato, o bandeirantismo paulista, representado de forma característica que somente os paulistas conseguem ter. A gente vai ver a bandeira grande, a gente vai ver os trajes, tudo isso vai ser compreendido no decorrer da aula. Tá. A maior parte dessas expedições atingiram regiões muito distantes. Vamos imaginar, saindo aqui da capital paulista, em São Paulo, atingindo até o norte do país, atingindo o extremo sul do país. A gente vai ver que essas expedições, elas foram a lugares muito distantes. E o que eram as bandeiras, de fato? As bandeiras eram grandes expedições exploratórias, com três principais objetivos. Número 1, índios para serem escravizados. 2, escravos que fugiam. E 3, riquezas. Bom, mas a gente tem que entender qual eram as diferenças entre as regiões do Nordeste e da capitania de São Vicente. Por que a capitania de São Vicente vai ser caracterizada pelo bandeirantismo? O que estava acontecendo no Nordeste? E qual era essa diferença entre elas? Bom, no Nordeste, vamos se concentrar agora no Nordeste, a produção de açúcar gerou uma economia de exportação, ou seja, uma produção em larga escala. As duas regiões com maior concentração de economia de exportação vão ser Pernambuco e Bahia. A gente vai ter uma fase ascensional, ou seja, estava crescendo muito a produção de açúcar nesse período. A gente vai ter uma multiplicação de engenhos por conta dessa produção ascensional. E por conta dessa multiplicação de engenhos, a gente vai ter um surgimento de núcleos urbanos. Ok? Agora vamos observar a capitania de São Vicente. A gente vai ter um fracasso na economia de exportação. Por quê? Porque a distância entre São Vicente e a metrópole era muito grande. Isso aumentava muito mais os fretes, diferente da região do Nordeste, em que o frete ia ser um pouco menor por conta da distância ser menor do que a da capitania de São Vicente. A faixa litorânea em São Vicente era estreita e alagadiça, consequentemente, uma produção em baixa escala. Isso vai gerar, para a capitania de São Vicente, uma região secundária em relação ao Nordeste, ok? Mas a gente vai então fazer um resumo resumidamente, o histórico econômico da região vicentina. Raramente, muito raramente, a região exportava alguma mercadoria para Portugal, uma vez que o frete era bem mais caro. A produção destinou-se ao consumo local, economia de subsistência.
Em algumas épocas, principalmente entre 1620 e 1680, a capitania produziu mercadorias para abastecer a região do Brasil. O que aconteceu nesse período? A invasão estrangeira holandesa em Pernambuco. Tudo bem? Dessas mercadorias, a mais importante nesse período vai ser o trigo. Tudo bem? Tipicamente desligada da exportação, gerou uma grande pobreza vicentina. A população vicentina da região vicentina vai ser muito pobre. Desta forma, a região vicentina era extremamente pobre. Por quê? Ausência de produtos, ausência de mão de obra especializada, pobreza ao extremo. A população ela era obrigada a copiar usos e costumes indígenas, uma vez que eles precisavam viver de uma economia, de uma cultura de subsistência. Então, eles viviam da forma com que os índios também viviam. Tanto é que até o século XVIII, a língua mais usual dessa região vai ser o tupi-guarani. A gente vai ver que quando a gente falar sobre as bandeiras, sobre a expansão bandeirante, algumas características vão demonstrar isso. Por exemplo, o nome de cidades. Sorocaba, Guaratinguetá, são tudo palavras tupi-guarani para demarcar regiões e atualmente são nomes de cidades. Isso é uma característica muito importante para vocês entenderem o bandeirantismo paulista, porque eles tinham um desenraizamento em relação aos outros povos, às outras culturas. Por quê? Eles não tinham necessidade de permanecer nas suas terras. Por conta dessa pobreza extrema, a produção deles era muito pequena, então eles não precisavam ficar ali nas suas terras como acontecia no Nordeste. Tudo bem? Aí eu trouxe uma imagem para vocês para caracterizar o bandeirantismo. A gente vai ver homens, a gente vai ver mulas com muitos produtos, né? Porque eles precisavam fazer longas expedições. A gente vai ver índios no começo aqui da imagem, índios esses que parecem que estão amarrados, ou seja, eles estavam sendo carregados, estavam sendo levados para algum lugar. A gente vai ver alguns escravos. Então, entrando de fato no bandeirantismo, a gente vai entender que são duas fases, né? A primeira é a caça ao índio ou o aprisionamento. Essa é uma característica muito forte em relação ao bandeirantismo. Eles entravam nas matas em busca de índios e escravos que fugiam. Lembram-se disso? Então, o uso do índio para o paulista era muito comum. Como eles viviam com uma cultura de subsistência, o índio, para eles, praticava agricultura e outros serviços, como escravos, é claro, mas eles estavam presentes na sociedade. Tanto é que quando a gente for falar sobre essa visão que existe dos bandeirantes, a gente vai ver que o paulista ele vai tentar fazer com que existisse uma visão de nivelamento social, de comando, como se o índio e o paulista tivessem o mesmo poder em relação à tomada de decisão. E a gente sabe que isso não é verdade. Mas foi somente nas primeiras décadas do século XVII que a caça ao índio se transformou numa atividade sistemática e organizada, por conta das invasões holandesas, que vão dificultar a chegada dos negros ao Brasil. Vocês se lembram disso na nossa última aula? Então, causa. Os holandeses dominavam parte da África e depois o Nordeste. Neste mesmo período, a marinha portuguesa perdeu grande número de navios, ou seja, aumentando a necessidade de uma produção interna. O aumento da produção e a falta de escravos negros em algumas capitanias fez surgir um mercado consumidor de consideráveis proporções de mão de obra indígena. Ou seja, eles precisavam retomar a utilização do índio como escravo, uma vez que o índio tinha a proteção da igreja. A gente vai ver que uma forma de atacar, principalmente conseguir mais índios, eram atacando comunidades jesuítas, ok? Como apenas os paulistas possuíam essa experiência, o sertanista
né, que é uma característica de conhecer um território mais afastado, e o desenraizamento, as grandes expedições vão ser consideradas, vão ser iniciadas. Porém, grande parte da população indígena próxima à capitania já tinha sido dizimada, sendo necessário grandes expedições. Essas grandes expedições elas vão ter uma característica muito grande, uma vez que essas bandeiras elas vão possuir um número de pessoas que variam de 500 pessoas a 3.000 pessoas. E a maior parte dessas pessoas que faziam parte das bandeiras eram mamelucos. O que eram os mamelucos? Mamelucos eram filhos de índias com homens brancos que geravam mamelucos, né? E também tinha muitas pessoas, muitos índios, porque eles preferiam entrar nas bandeiras, né? Eles achavam que era muito mais fácil participar das bandeiras do que fazer o trabalho na agricultura, né? Que era um trabalho geralmente para o indígena, um trabalho de mulher. Então, os homens, eles optavam por ir para as bandeiras. E uma parte muito minoritária, que eram dos brancos. Ou seja, lembrem-se sempre disso. Maior parte de pessoas que faziam expedições bandeirantes, mamelucos. Minoria que faziam parte das expedições bandeirantes, brancos. Isso é muito importante porque essa característica vai definir o bandeirantismo de fato, ok? E não existia qualquer objetivo de colonização ou alargamento de fronteira. Quando a gente fala sobre a primeira fase do bandeirantismo, a gente não tem alargamento de fronteira, não era uma característica forte, ok? Grande maioria das bandeiras se dirigiram para a região sulina, uma vez que essas regiões tinham grandes concentrações de aldeamentos indígenas construídos pelos jesuítas. Lembra que a igreja queria proteger o índio, queria catequizar? Então, eles vão atacar principalmente esses aldeamentos jesuítas para poder levar esses índios como escravos. Uma vez que, quando um índio ele era catequizado, ele perdia, né, a vantagem militar, porque ele se tornava sedentário, ele parava de caçar, ele parava de fazer as suas atividades, né? E ele tinha uma adaptação muito boa à agricultura. E era uma característica que os bandeirantes buscavam, né? Mas somente em 1629 a 1648 que tiveram uma acentuação das missões à caça ao índio, porque eles destruíram missões jesuíticas em grandes extensões, bem longe, em regiões bem distantes, como Guaíra, Itatim e Itapé, que ficavam, respectivamente, atualmente, né? Hoje, no Paraná, no Mato Grosso do Sul e no Rio Grande do Sul. A gente vai ver aqui nessa imagem essas regiões que eu falei, que eu comentei com vocês, ó. Todos que são em vermelho é referente ao caça ao índio, né? Como vocês podem ver, elas foram muito longe, regiões muito longes. As em azul vão ser o sertanismo de contrato, que eu vou falar no próximo slide, e depois a gente vai ter a mineração. Mas continuando falando sobre a caça ao índio, a gente vai ver que esses jesuítas que eles vão atacar são principalmente jesuítas espanhóis. Isso vai acabar mexendo com algumas extensões de fronteira, que a gente vai falar na próxima aula, ok? E eles vão sair dessas regiões que vai ser uma consequência da ocupação, principalmente do sul, do norte e do nosso centro-oeste brasileiro, ok? Os territórios que seriam incorporados ao Brasil anos depois. A gente vai falar isso vai ser na nossa próxima aula. Mas beleza. Na segunda metade do século XVII, o bandeirantismo apresentou um declínio, uma vez que essa busca pelo índio se tornou cada vez mais perigosa, porque cada vez mais os índios iam se adentrando para dentro das matas para se proteger. Isso vai se transformando numa atividade muito arriscada, porque eles iam ter que atingir distâncias cada vez maiores, com perigos cada vez maiores, e isso vai acabar sendo um dos fatores para o declínio
do bandeirantismo, porém, existia outro fator muito forte. Os holandeses foram expulsos do Brasil e da Angola. Lembra que eu falei que eles controlavam uma parte da Angola? E aí vai normalizar o tráfico negreiro, causando sérias dificuldades para a região vicentina novamente, ok? E aí a gente entra no sertanismo de contrato. Esse sertanismo de contrato, ele tá dentro da fase do caça ao índio, tá? O que é o sertanismo de contrato? É a caça ao índio e a busca de ouro, mas eram contratadas pela coroa. A coroa colocava valores e prestação de serviço para esses bandeirantes e eles tinham que encontrar ouro e índios. Tem importância significativa para a expansão territorial, porque ainda está na fase de caça ao índio, né? Então, expansão territorial para eles não é um fator limitante. E essas bandeiras, elas tinham o objetivo de destruição de quilombos e ataque a tribos indígenas que se opunhavam ao domínio português. A gente vai ter que as bandeiras contratadas pela coroa atuaram principalmente no norte, como os chefes mais famosos, o Domingos Jorges Velho e o Matias Cardoso de Almeida. Esses dois nomes, eles vão ser muito importantes para nós, uma vez que, no Rio Grande do Norte, ambos, tanto Domingos quanto Matias, eles conseguiram o combate a longas rebeliões indígenas que vão ser caracterizadas como a Guerra dos Bárbaros, de 1683 a 1713. A Guerra dos Bárbaros ela vai ser muito importante quando a gente falar sobre o Rio Grande do Norte, porque ela vai demarcar uma região de conflitos internos muito grande. E um outro fator muito importante e também muito relevante, que o Domingos Jorge Velho, ele participou da última etapa, né? Ele foi um dos chefes da destruição do Quilombo dos Palmares, que tanto é que foi ele que matou o Zumbi dos Palmares, né? E esse Zumbi dos Palmares atualmente é uma representação muito importante quando a gente fala sobre consciência negra, né? E esse Domingos, ele participou ativamente. Ele foi uma das pessoas que matou o zumbi e isso vai fazer parte do nosso sertanismo de contrato, ok? Entrando na nossa última fase, vai ser a busca pelo ouro. A atividade de aprisionamento e venda da escravidão dos índios não chegaram a modificar o panorama geral da pobreza, uma vez que a atividade de aprisionamento dos escravos indígenas não conseguiram modificar a situação da região vicentina, ou seja, eles continuavam extremamente pobres, né? Era uma região com muitos problemas e eles não conseguiam modificar desta forma. E aí, como a caça ao índio não estava gerando lucro, houve um novo objetivo. Esse novo objetivo era a busca pelo ouro, né? E pedras preciosas que já tinham sido encontradas pelos espanhóis do outro lado do Tratado de Tordesilhas, né? Isso tinha o apoio da coroa. Em resumo, a região Nordeste, atualmente Minas Gerais, e a busca de uma nova atividade lucrativa para a colônia. Tá. Após quase meio século de buscas constantes, em 1695, Antônio Rodrigues Arzão descobriu as primeiras jazidas no território atual de Minas Gerais. Isso iniciou o povoamento das regiões de Minas Gerais. Entre 1700 e 1725 surgiu a região de São João del Rei, Vila Rica, Sabará, Vila do Príncipe, Arraial do Tejuco e outros núcleos menores. Todos esses que eu falei, a gente vai falar esses nomes novamente em outra aula, vão fazer parte da conjuntura de Minas Gerais. Daqui para frente, a gente vai ter Minas Gerais como uma região muito importante para o Brasil colônia, ok? A ocupação de parte do território que seria mais tarde vai ser principalmente a capitania do Mato Grosso, onde se descobriu o ouro em 1718, em quantidades bem menores do que em Minas Gerais. Pessoal, o ouro não estava somente em Minas Gerais, ele foi encontrado
na capitania do Mato Grosso, e ele vai ser encontrado também na capitania de Goiás, que é o próximo balãozinho. O núcleo resultante da mineração surgiu em 1725, com a fundação de Vila Boa, que deu origem à capitania de Goiás. Essa descentralização do ouro, mas com maior concentração em Minas Gerais, vai ser muito importante para o nosso Brasil colônia daqui para frente. A gente vai iniciar o ciclo do ouro. Os efeitos da mineração foram importantíssimos para a evolução histórica da colônia. Tudo bem? Bom, a nossa aula ela acabou. A gente já falou sobre os bandeirantes, mas agora a gente tem que fazer uma discussão sobre eles. Por quê? Atualmente, existe uma discussão muito forte entre o fato deles terem sido heróis, né, por ter aumentado as extremidades do Brasil, por ter enfrentado grandes matas, grandes perigos, entre outras coisas. E também existe a contextualização dizendo que eles não foram heróis, uma vez que eles aprisionavam índios, eles escravizavam índios, eles destruíam quilombos, que era uma forma de fuga dos escravos africanos, eles fizeram genocídios, entre outras coisas. Isso é importante a gente ter essa discussão, porque em 2019, né, teve uma grande discussão por conta de um enredo de uma escola de samba, né, que falou sobre isso, mas a gente tem que ter essa concepção que, se eles foram heróis ou se eles não foram heróis, eles participaram ativamente do nosso Brasil. Então a gente tem que conhecer essa história, de fato, para que possamos ter um posicionamento na hora de discutir no vestibular. A gente tem que saber tanto os pontos prós e os pontos contra. Tudo bem? Então agora a gente vai responder uma questão. Um exercício. A atividade bandeirante marcou a atuação dos habitantes da capitania de São Vicente entre o século XVI e século XVIII. A esse respeito, assinale a alternativa correta. A. O que explicou o impulso do bandeirantismo no século XVII foi a assinatura do Tratado de Fronteiras com a Espanha, que redefiniu a linha de Tordesilhas e abriu regiões de Mato Grosso até Rio Grande do Sul, possibilitando a conquista e a exploração portuguesa. As bandeiras eram empresas organizadas e mantidas pela metrópole, com o objetivo de conquistar e povoar o interior da colônia, assim como garantir efetivamente a posse e o domínio do território. Vamos para mais uma questão. C. As chamadas bandeiras apresadoras tinham uma organização interna militarizada e eram compostas exclusivamente por homens brancos, chefiados por uma autoridade militar da coroa. D. Buscando capturar o índio para utilizá-lo como mão de obra ou para descobrir minas e metais de pedras preciosas, o chamado bandeirantismo apresador e prospector foram importantes para a ampliação dos limites geográficos do Brasil colônia. E, derivado da bandeira de apresamento, o sertanismo de contrato era uma empresa particular, organizada com o objetivo de pesquisar indícios de riquezas minerais, respectivamente nas regiões do Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. Gente, todas as nossas questões elas vão ter algum erro, mas aqui mais se encaixa no nosso contexto de tudo que eu já disse hoje vai ser a alternativa D, que vai falar sobre a captura do índio, o descobrimento de metais preciosos, o bandeirantismo apresador, que vai ser a captura do índio, e o prospector vão ser do ciclo do ouro, né? Vão ser muito importantes e vão ampliar dos limites geográficos do Brasil colônia. Não era um objetivo da fase da captura do índio, mas vai ser uma consequência, tudo bem? Quando a gente falar sobre essas colonizações, a gente vai entender, tudo bem? Bom, gente, eu acho que é isso. Muito obrigada pela atenção. Caso vocês tenham alguma dúvida, entre em contato comigo. E é isso. Beijo!